Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Bom dia. Tudo bem? tudo ótimo. E aí? Aqui é recém as crianças saíram para a escola. Vim Queridos. correndo agora, sentar. Fernando levou eles? Sim, Fernando tá levando, né? Queridos. E eles acordam de boas, Bruna? Ou tu tem que As meninas, acordar? não, tem Sim. que acordar, né? Tem que ir lá chamar e eu deixo Mas o é uniforme, tranquilo. tudo já. Sim, não tem assim choro, nem resistência. O Enzo é que leva mais tempo, assim, mais preguicinha, sabe? Mas elas não, mas também dormem muito cedo também, né? E daí o Enzo também leva um pouco mais de tempo para dormir. Mas no mais, assim, Pois estão é. acostumados. O problema é que daí agora, quando entra no ritmo, né? Daí na outra semana é em casa. Então é. Mas enfim, é o que temos. Queridos. Oi, mãe. Bom Eu dia, vi que pessoal. eu vi que ontem elas fizeram salada de frutas. Sim, Não, e a sim. Pititica? Deixa eu experimentar. Pode Ai, experimentar. querida. Ela não, aí não tem pra idade dela ainda, né, turma? Não, aqui é só a partir dos 4. Não tem. O que tem na escola é, por exemplo, assim, funcionários da escola que trabalham lá e tem filho pequeno, sabe? Daí eles Ah, têm, eles chamam de guarderia, eu acho que é assim que se uhum, pronuncia, não sei. Aí eles têm uma prof meio que monitora, assim, e daí idades diferentes, entende? Para que as mães possam trabalhar. Mas que joia. turminha é só a partir dos 4. Bem diferente, né? Bem diferente, tipo berçário, eu não sei se existe aqui, né? Pelo menos na cidade, não, né? Eu não sei se no A tua Paraguai tem cunhada que berçário. tem bebê, eles também não vão nenhum pra escola, né? Os menorzinhos, só Não, os não, maiores. não, só os maiores. Muito bem. É, Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos sim, falar um pouquinho da nossa realidade, né, Bruna, dos nossos isso. perrengues, dos desafios que nós já encontramos e Isso conseguimos aí. resolver com essa abordagem que é a disciplina positiva. A gente vai falar um pouquinho sobre que as crianças agem como crianças e muitas vezes nós esperamos que elas tenham respostas como nós adultos, né? Que elas entendam as coisas como nós entendemos, não temos paciência, né? Exatamente. Bom dia, Fran. Hoje nós Aqui, vamos ó, com meu contar para matinho vocês. também. Hoje nós vamos cair do pedestal. Aquele pedestal que a gente não quis subir nunca na vida, né? Porque Instagram tem muito disso, né? Porque a gente mostra a parte boa, né? Boa. Então acaba criando uma falsa realidade, né? Eu acho bastante importante a gente trazer essa realidade de fato aqui para vocês, para que vocês saibam que não existe perfeição, né? Que existe evolução e cada vez mais consciência do nosso papel, mas que nós somos, né, mãe, Edna, prof, com vários desafios com as crianças, assim como vocês têm em casa também, né? Aqui em casa também tem É, choro, aqui em casa também tem birra, aqui em casa também tem discussão entre irmãos. São crianças normais, né? A única diferença é que a gente acaba tendo mais consciência do nosso papel e a gente vai buscando mediar, né? De acordo com o nosso conhecimento, e é isso que a gente quer dividir com vocês hoje. isso. O que está É. brilhando aí? Ai, eu tô colocando uns filtrozinhos aqui. Tô com os olhinhos meio inchados, cheio de brilho.
Eu e os filtros, né? Toda live eu acho um. Tem muito brilho, tá atrapalhando? Tá brilhando nos óculos aí. Ah, então, Brilha, brilha. deixa O sol brilhar. hoje nem saiu, né? O sol nem saiu, porque, né? Brilha, brilha, estrelinha, né? E também eu ia colocar que não só mostrar a realidade, mas também escutamos bastante e as pessoas têm razão quando dizem por não entenderem ainda, enfim, por não terem buscado, né, enfim, mas isso me parece permissividade, isso que vocês falam, parece que vocês deixam muito livre as crianças, parece. Parou aqui. Parece que Não, não tava aqui. existe uma ordem, Consequência. enfim, isso, quando na verdade não é isso que a gente vai trazer aqui hoje, vai contar um pouquinho para vocês. Então, para dar início, assim, eu sempre gosto de pensar, hoje de manhã ainda eu estava pensando sobre isso, que o assunto da live. Oi, Elisa, querida. Ontem eu estava conversando com a Elisa, lembrando dos nossos perreios. Depois eu vou contar aqui para vocês. É, eu estava pensando hoje de manhã que crianças agem como crianças. Aí eu sempre penso como era, como eu fazia enquanto prof, como eu mediava uma situação que acontecia em sala de aula. E aí eu me peguei pensando quando criança, do quanto nós não fomos entendidos, compreendidos em muitas situações e do quanto nós tínhamos medo de algumas situações quando a gente quebrava alguma coisa, enfim. Eu acho que a mãe tá aqui e esses dias eu estava conversando, eu lembrei assim de uma situação de quando eu era criança, que a gente foi na igreja e aí um amiguinho meu saiu da igreja, de dentro da igreja, para ir no banheiro. E eu pedi para ir no banheiro também. E quando eu cheguei, era só para brincar lá fora, né? E quando eu cheguei lá Era, fora, ele começou a tirar pedra em mim. mentir. Ai, meu Deus. Só que era uma brincadeira. E aí eu achei divertida a brincadeira e comecei a tirar pedra de volta. E o pessoal de E dentro da pegava na igreja já estava ali, que estava perto da porta, começou a escutar a gente rir. E aí, de repente, eu acertei uma pedra na cabeça dele e ele começou a chorar. E aí começou a sangrar e eu fiquei desesperada. E aí, imagina, o guri começou a gritar e eu lembro que, eu não sei se foi a mãe ou o pai que saíram pra fora. Eu sei que eu levei um xingão, eu tava num desespero e aí eu comecei a pensar assim, nossa, né? Era uma brincadeira, não era para ter acontecido aquilo, aconteceu. E a primeira reação dos adultos, assim, eu lembro que todo mundo me olhou assim, sua monstra, sabe? O desespero, que tipo, ninguém vai me acolher, ninguém vai me ajudar, todo mundo foi ajudar o menino que tava. de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando nisso hoje pela manhã, assim, para começar, assim, de nós pensarmos, assim, lá na nossa infância, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós fizemos coisas erradas e fomos humilhados, punidos, castigados, enfim, de qual era esse sentimento, né? A gente Exatamente. sempre fala nos nossos works, pensem, sintam, decidam o que vocês vão fazer enquanto crianças, quando vocês levam um xingão, quando vocês levam uma surra, enfim. E a gente não pensa nada de bom, a gente só internaliza coisas ruins quando a gente escuta esse tipo de coisa, né? Exatamente. E o adulto, na sua posição de adulto, ele enxerga aquela situação de uma forma muito racional e ele já vem com o julgamento de adulto, né? Por exemplo, tipo, se um tá chorando e o outro é que bateu, então quem tá errado é o que bateu. Entender? É, A gente já vai com esse julgamento pronto e para ver como a gente se equivoca muitas vezes, né? Muitas vezes que, ou às vezes é até com o irmão mais novo e o irmão mais velho. Muitas vezes o irmão mais velho não estava tentando agredir ou enfim, né? Estava apenas, né, sendo criança, né?
E aí, nessa relação, a gente tende a sempre julgar mal, né? E acaba gerando vários sentimentos e decisões aí na criança que são desnecessários, né? Se nós tivéssemos um pouquinho mais de consciência. Exatamente. Quando a gente pensou nesse tema, né, crianças agem como crianças, no mesmo momento nós já começamos a conversar e lembrar de situações, né? E aí a gente colocou aí embaixo também a importância de compreender a reação das crianças. Então eu acho que a gente pode começar lembrando e pensando nesse sentido assim, de que entre uma relação de mãe e filho, entre uma relação de prof e aluno, a gente sempre pode e deve lembrar que nós somos o adulto dessa relação. E a gente falava já em outras lives e sempre explicamos isso, de que nós temos o nosso córtex pré-frontal bem desenvolvido, ou pelo menos deveríamos ter, né? E as crianças não, elas estão amadurecendo, elas estão se desenvolvendo, elas só vão ter isso a partir lá dos 25 anos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Bruna? A gente entender que criança age como criança, né? Nós não podemos esperar que ela haja como um adulto em nenhuma situação. E o segundo ponto é entender e compreender as reações delas, entendendo que nós somos quem vamos mediar essas relações, que nós somos o adulto da relação, né? Exatamente. E essa questão de ser o adulto é sim de ser a autoridade sem precisar ser autoritário, né? Então há uma diferença muito grande, que nem tu disse, às vezes soa como uma permissividade, mas é porque o adulto esquece do seu papel de autoridade, né? Então muitas vezes fica fácil a gente saber, por exemplo, né, que a gente não deve castigar, não deve punir, não deve gritar, não deve bater de forma alguma, mas aí parece que não precisa fazer nada, né? E, na verdade, a nossa função de autoridade, enquanto adulto, enquanto professor, enquanto pais, é mediar essa situação, é guiar as crianças de uma forma respeitosa para uma solução, né? Uma solução que respeite todos, né? Tanto a nossa autoridade, quanto o ambiente, quanto as crianças, né? É possível, não é uma coisa que está no nosso automático, mas é possível que a gente desenvolva. E é sobre isso que a gente vai contar para vocês, porque nós vamos contar os perrengues que a gente conseguiu resolver com a disciplina positiva, né? Porque os outros vocês já conhecem, né? Aqueles de antes da disciplina positiva, é assim mesmo, dá. Parece que dá certo no momento e depois volta a acontecer o mesmo problema, né? Então, eu já tive muito problema antes da disciplina positiva, que foi por causa desses problemas que eu fui buscar mais conhecimento. Então, hoje a gente quer dividir com vocês justamente como a gente resolve, né, de uma forma respeitosa, respeitando as crianças, respeitando nós e a situação. Isso aí. A ideia é realmente nos conectarmos, né, Bruna, com vocês e sim mostrar o quanto é real, o quanto isso é verdadeiro, o quanto funciona, né, o quanto nos faz bem, traz leveza ao nosso trabalho, à maternidade também, e o quanto isso também nos faz repensar, né? É, eu até anotei algumas coisas aqui para não Ótimo. esquecer para contar para vocês. Então começa contando uma história aí. Ai, ai, ai. Olha só. É, é muito, muito legal quando a gente começa a pensar de onde a gente estava e de onde a gente chegou. Oi, Angie, querida. É, uma vez, lá na escola, nós estávamos no parque. A gente sabe que desafios acontecem todos os dias, né? Mas a gente estava no parquinho e eu acho que já contei essa história no Zork também. E dois alunos começaram a brigar em cima de um brinquedo, onde a gente não. A gente tava longe do brinquedo, eu e a outra prof. E aí a, a menina beliscou ele muito forte, só um pouquinho. Parece que minha bateria tá acabando. E eu botei carregando só um pouquinho. Bom, acho que tá carregando. É, e a menina beliscou ele muito forte, assim, beliscou e abriu o braço. Só que aquelas crianças já estavam. Sangrou? Como? Como abriu o braço? É, sangrou. Tipo, ela beliscou ele com a unha e sangrou.
E aí, Ah, eles já estavam em treinou atrito assim, fazia... então. eles já estavam em atrito fazia alguns dias. E aí, a gente sempre ali, né, mediando, mediando, mediando. E quando aconteceu, ele começou num. Ele gritava, gritava, gritava. Quem passava na rua escutava. Todo mundo começou, prof, olha lá, prof, olha lá. E aí, eu tava assim, já saturada daquela situação. Eu pensei, meu Deus, se eu for lá agora, eu vou sair do sério com aquela criança, porque de novo eles estão brigando, os dois. E de novo ela tá sendo agressiva. E aí eu olhei Uhum. pra minha monitora, que inclusive tá aqui, querida, e pedi pra ela ir. Aí ela foi buscar eles e voltou e trouxe os dois assim na minha frente, né? Um de cada lado. E ela, a menina gritava assim pro menino: Bem feito! Tu mereceu! E ele berrando porque tava doendo o braço. E a gente tava assim, não sabia mais assim como resolver de tanto que eles brigavam. E aí eu falei, calma. Aí peguei um, né? A outra ficou com a outra prof. Tentei acalmar, né? Levei lá dentro porque o braço estava aberto, né? Passamos um remedinho, enfim. E aí eu falei, espera um pouquinho. Aí depois dos dois terem se acalmado, quando eu também estava mais calma, eu fui lá fora, chamei os dois e falei, ó, agora a gente vai lá pra sala e a gente vai conversar. E aí eu levei os dois, e os dois indo pra sala e discutindo ainda sobre aquilo. Porque tá doendo, porque não sei o quê. E a outra menina dizia, mas tu não me deixou passar, não deixou eu subir no brinquedo. E xingava, xingava, xingava. Enfim, achei que eles iam se pegar de novo. E eu ali, né, mediando. Aí eu sentei os dois um do lado do outro. Aí eu já sabia, né, já usava as ferramentas. E aí eu peguei o meu baralho, né, o baralho da disciplina positiva, onde tem 52 estratégias. E eu olhava para aquelas cartas e pensava assim: Deus me abençoa, me dá uma carta que vai resolver esse problema de uma forma respeitosa, que eles vão conseguir entender que essas brigas não levam a nada. Eu não quero mais ver essas crianças brigando e se agredindo. Aí eu peguei o baralho, mostrei para eles e pedi para eles escolherem uma carta. E aí a menina prontamente, né, pegou uma carta e eu virei a carta e a carta era refaça a cena, algo assim. E aí eu comecei a conversar com eles que a gente ia fazer um teatro para a prof entender melhor o que tinha acontecido. E aí, primeiro eu deixei né, mostrar como que aconteceu, eu mediei ali a situação, eu orientei que não houvesse agressão, né, que era um faz de conta, e aí ela mostrou realmente como aconteceu, o que ela falou, colocou, e aí, de repente, aquilo lá já virou uma piada, os dois começaram a dar risada, e aí depois o menino mostrou como que aconteceu, né, como que ela arranhou ele, enfim. E aí, depois de tudo isso, eu, né, disse, eu entendi o que aconteceu. Aí eu questionei os dois, né, sobre a situação, se eles achavam que foi o melhor a ser feito, né? Não, não foi, eles, né, entenderam. O que nós poderíamos fazer em um outro momento quando isso acontecesse. Aí eles começaram a me dar várias hipóteses do que eles poderiam fazer. Pedir com licença, chamar a prof, descer e subir de novo, chamar um colega para ajudar, enfim, eles começaram a me dar várias respostas. Depois disso, eu mostrei a ferida, né? Eu disse que não era permitido agredir o colega, independente do que aconteça, nós estávamos ali para ajudar, e pedi o que poderia ser feito para o colega se sentir melhor. A menina prontamente disse: Prof, eu vi que tu já passou a pomada, mas eu posso passar de novo. E aí ela foi lá, pegou a pomada, passou. E eu fiquei só observando e eles conversando, ela passando a pomada e conversando. Aí ela olhou para ele e disse assim: Você quer que eu coloque um band-aid também? Aí ele disse: Pode ser. E ela era super independente, né? Tinha uma autonomia, foi lá, pegou o band-aid, colocou no braço dele. Aí ela estendeu a mão para ele e disse: Vamos voltar ao parque? E se for? Quando eu voltei, assim, deu um trabalhão. Deu. Ai, prof, mas é que tu teve que largar todos os outros para ir lá resolver esse problema. Sim, eu tinha uma monitora, a monitora estava no parque com os outros, era necessário, foi na hora certa, eu não resolvi o problema na hora. E depois daquele dia, a gente não pode dizer assim, ó, resolveu, eles nunca mais brigaram.
mas amenizou muito e esse tipo de agressão não aconteceu mais com tanta frequência. Então foi assim um perrengue de sucesso resolvido com a disciplina positiva. É, e enquanto tu falava, eu ia pensando assim os pontos para comentar, né? Primeiro, que é importante na tua condução é que você se percebeu como você estava. Então, você já estava de saco cheio daquela situação, né? Então, se você isse lá com toda a ira e a raiva de ter que de novo estar fazendo isso, então a coisa ia ter piorado, né? Então, você se percebeu e delegou isso. E isso é muito importante. Às vezes, nós em casa, por exemplo, nós mães que passamos mais tempo com as crianças, às vezes tem alguma coisa que a gente pode olhar e dizer para o pai, né? Vai você agora, né? Ameniza um pouco para a gente dar uma saidinha, uma respirada e se acalmar para poder voltar para resolver, né? Outra coisa é a questão das cartas, né? Porque nem sempre uma ferramenta vem na nossa cabeça, né? Nem sempre como a gente está ali meio que dentro desse ciclo, né? De brigas, de desentendimento, enfim, a gente às vezes não consegue pensar. Então, ter tipo as ferramentas assim na nossa mão para daqui a pouco pegar e dar uma olhadinha, né? Principalmente quando a gente está começando aí a desenvolver uma outra forma de resolver, faz toda a diferença, né? E a outra questão é não tomar partido, né? Que nem tu falou da questão da pedrada, né? A gente sempre pensa, como ele foi quem estava machucado, era muito fácil para você tomar partido contra ela que tinha agredido, né? Então, diante de uma situação de briga de irmãos, por exemplo, é muito importante que a gente nunca tome partido sobre criança nenhuma, né? Que a gente realmente medie essa situação e que a gente ouça as duas partes, né? Validando o que cada um compreende daquela situação que aconteceu, né? Então, e a gente vê porque quando a gente fala assim, ó, na nossa condução tradicional, quem começou? Né? A gente fala, né? Geralmente. Quem começou isso? E aí é assim, né? Um aponta para o outro e ninguém quer e ninguém quer falar sobre suas responsabilidades na situação. Então, quando a gente pergunta o que aconteceu, eu quero ouvir vocês. Quem gostaria de falar primeiro? Né? Então, a gente dá a oportunidade para a criança contar a história sobre a visão, sobre a perspectiva dela. Então, não abre espaço para ter mentira, não abre espaço para ter acusação, né? Então, cada um vai contar de acordo com a sua perspectiva. E aí, quando a gente. Muitas vezes eles contam a mesma história, né? Sem querer culpar um ou outro, contando de fato o que aconteceu. E fica muito mais fácil da gente pensar numa solução quando a gente não está buscando culpados, né? Porque quando a gente está buscando culpados, a gente está sempre só jogando a responsabilidade, né? Para lá e para cá. Então, ninguém quer essa batata quente de aí a culpa foi minha, o errado sou eu. Né? Então, quando a gente foca na solução e a gente busca ouvir as partes da situação, as coisas se desenrolam muito mais fácil, né? Aí, visto que eles contaram, né, o que cada um, os dois estavam errados, né? Porque diante de uma situação de agressão não existe certo, né? As duas crianças estão erradas, tanto a que foi inflexível quanto a que foi agressiva, né? Paciência. Mas aí o que a gente faz? Se a gente punir a criança por esse erro, a gente vai causar nela sentimento de humilhação, de se sentir que fraquejou, né? Injustiçado, vários outros sentimentos que não vão levar a criança a agir melhor de uma próxima vez. É por isso que não faz sentido a gente punir o erro, né? O erro a gente precisa pegar ele com uma sinceridade de tipo, olha, isso que você fez é inaceitável, é inadmissível uma agressão na nossa escola, é inadmissível na nossa casa as pessoas gritarem uma com as outras ou as pessoas se agredirem. Isso é um erro. Mas a gente pega esse erro como uma oportunidade. Tá, ok. Você ficou muito bravo, né? Eu vi que você ficou muito bravo. E o que você poderia ter feito? De uma próxima vez, porque eu também fico muito bravo. Então, de uma próxima vez,
como a gente pode agir, né? E traçar essas novas soluções, como tu fez, é muito importante, por quê? Porque prepara o cérebro da criança para num novo episódio já ter pelo menos mais uma possibilidade, que não seja o automático, né? Porque como as crianças elas reagem como crianças, então elas são dominadas pelas emoções, elas sentiram raiva, elas gritam, se jogam no chão, jogam as coisas, enfim, porque são coisas instintivas, né? Então nós adultos é que temos que guiar elas para fazer novas conexões, para ter outras possibilidades. Elas não vão encontrar essas ferramentas sozinhas. Nós precisamos encontrar com elas essas novas possibilidades. Aí vai acontecer, por exemplo, de novo, dele se agredir. Você lembra aquele dia que a gente conversou? Quais eram as possibilidades que a gente falou quando a gente sentia raiva? E assim a gente vai indo, e assim a gente vai semeando e criando novos hábitos, né? Para quando a gente está nesses momentos assim. Outra coisa que, né, para agregar aí ao teu perrengue, é assim, ok, aconteceu. E agora, o que a gente pode fazer para que o colega se sinta melhor, né? Por quê? Porque a gente tem a falsa ideia de que se a criança não paga por aquele erro, as coisas Ela não não foram aprendeu. resolvidas. Então, assim, se ela bateu, ela precisa sentir algo ruim para aprender. Isso não é verdade, né? Então, ela precisa perceber que aquilo que ela fez machucou o colega e ela precisa assumir essa responsabilidade, né? Então, assim, como tu fez a pergunta, né, para ela, o que a gente pode fazer para que o colega se sinta melhor? Logo, ela pensou, eu posso passar de novo a pomada, se precisar, eu boto um curativo. Eu quero ajudar, né? Então, assim, as Uhum. crianças, elas são muito rápidas, né, em pensar a solução quando a gente abre esse espaço, abre esse caminho para elas percorrer, né? E isso faz com que elas corrijam esse erro de uma forma respeitosa, né? De uma forma que elas Sim. não precisam se sentirem humilhadas, né? E de fato traga aprendizado, porque uma vez que eu cuidei do meu colega quando eu machuquei ele, eu consigo compreender muitas outras coisas do que se eu apenas for punida, deixada de castigo 5 minutos sem parque, porque o que acontece, né? No tradicional, né? Brigaram, a prof vai lá e diz, ó, agora tu senta 5 minutos para te aprender a brincar no parque, né? O que a criança que está sentada 5 minutos fica pensando? Fica pensando, nossa, como eu errei, Será que já como eu passou vou, os 5 minutos? como eu vou fazer diferente da próxima vez? A criança não fica pensando Ou isso, então gente. eles perguntam, né, Bruna? Prof, já passou? Já dá pra sair? É lógico. Primeiro que eles ficam acumulando a raiva do colega, né? Porque por causa disso, eles estão sentados, eles não entendem que eles não conseguem olhar para a responsabilidade deles, né? Então eles ficam lá, "Ah, da próxima vez ele vai ver, ou da próxima vez a prof não vai ver, vou pegar ele, a prof não vai ver, né? Gera E aí fica desconexão com a prof também, né? total, Total. entende? E aí fica nessa, né? Deu, prof, deu 5 minutos, deu 5 minutos. Aí deu 5 minutos, a criança sai que sai, não aprendeu nada, né? E daqui a pouco tem um Bruna, novo episódio. ou ele fala assim, de tanto ele perguntar, a prof lá do ensino tradicional vai dizer assim, se perguntar de novo vai ficar mais 5 minutos aí. Aí ele pergunta, já passou, prof? Fica aí mais 5 minutos. Era 5, agora virou 10 porque ficou perguntando. Qual Né? é a lógica? Eu entendo, eu Primeiro sei, eu que eles também já. nem têm uma noção do tempo. Só que assim, a gente vai fazendo no nosso automático porque provavelmente fizeram com a gente também na escola. Então, assim, tá tudo bem quando a gente age assim, quando a gente não tem conhecimento. Mas uma vez que a gente tem conhecimento, que a gente disse, ah, demorou para resolver, demorou. Mas quanto aprendizado nesse desenrolar houve, né? Quanto amenizou a relação entre eles, né? Então, assim, às vezes a gente parar 10 minutos, né? Às vezes a gente consegue colher muito mais fruto do que a gente simplesmente deixar uma criança sentada durante 5 minutos para não pensar em nada, para não aprender nada, simplesmente para punir, para parecer que nós estamos fazendo algo, né? Porque na verdade não estamos.
Exatamente. E não é só as crianças que aprendem, nós também aprendemos com isso, porque nós estamos Hum. desenvolvendo essas habilidades em nós, né? De se perceber, de construir esse espaço de diálogo, de criar essa conexão com a criança. É difícil, leva tempo às vezes, mas é necessário. E só a gente sabe como é maravilhoso depois que a gente. Ontem ainda eu estava conversando com a Elisa e ela me disse assim: como é engraçado pensar que lá naquele momento a gente sentiu tanta raiva da situação e como é bom hoje sentir tanto orgulho daquilo que nós É, fizemos, daquela situação que nós resolvemos, né? Daquele desafio, daquele perrengue que foi resolvido de uma forma respeitosa, né? bem isso. Aqui em casa, esse dia eu vou contar um. Co- Agora eles ficam mania, porque nós sempre compramos um suco grande de uva integral, sabe? E eu não gosto muito de dar suco de caixinha, porque metade daquela caixinha é açúcar, né? Mas enfim, que eles, quando eu levo eles no mercado, eles sempre podem, assim, escolher uma ou outra coisa de alimento, né? Não assim, bobagem, assim, tipo chocolate, essas coisas assim, né? E eles já sabem. Aí um dia eles me pediram se eles podiam pegar a caixinha de suco para cada um, as caixinhas pequenininhas, né? Não as grandes. Aham. Aí eu fui lá, dei uma olhada, peguei uma mais natureba e peguei uma e vem 6 dentro, né? Tipo no pacotinho. Aí eu disse para eles que tá, eles podiam levar então, as 6. Aí tá, daí trouxeram, chegaram em casa, tomaram e ficou 2. Aí um dia a Liz estava por ali e tomou uma. Aí outro dia tinha só uma na geladeira. E aí a Val viu e foi lá e pegou a caixinha de suco. E a Vi estava na cozinha por ali também. E a Vi disse: Eu também quero suco. Aí, mas eu peguei primeiro, a Val disse. Aí a Vi disse: Mas eu também quero. E eu E tava por agora, ali. mãe? E eu tava por ali. Assim, uma das coisas que eu faço é primeiro deixar o desenrolar, assim, né? Porque já construí muita coisa. Eu não, assim, sempre quando eu oriento mães que estão começando, eu não oriento a deixar. Por quê? Porque a criança não está orientada ainda. Então pode ser que logo dê uma briga, que logo eles se agridam e tal, né? Mas eu deixei elas fazerem assim a discussão. Aí o que que eu percebi? Que as duas estavam com muita sede, né? Então eu vi que havia uma necessidade fisiológica ali que não estava atendida e que elas não estavam conseguindo pensar direito. Aí eu fui lá, eu disse, daí eu pedi para a Val o suco, né? Eu disse, tu pode me dar o suco, por favor? Aí ela me deu o suco, daí eu disse, mas mãe, eu peguei primeiro. E a Vitória me disse, mas eu também tô com sede. Aí eu disse, tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Olhei para a Valentina e validei ela, né? Eu disse, filha, eu tô entendendo que você tá com sede e que você veio na geladeira e você logo viu o suco. É isso? Sim, ela me disse. Aí eu olhei para Maria Vitória e eu disse, filha, eu entendo que você também esteja com sede e que quando você viu a irmã com o suco também te deu vontade de tomar suco. É isso? E a Maria Vitória me disse, é. Daí eu disse, bom, então parece que nós temos um problema aqui, né? E eu com o suco na mão, né? Eu disse, parece que nós temos um problema aqui. E daí eu disse para elas, eu gostaria de ouvir as ideias de vocês para nós solucionar esse problema. Aí a Maria Vitória já fez uma cara assim, tipo, ai, vou ficar sem o suco, né? Mas eu não falei nada, né, sobre quem ficaria com o suco. Aí a Maria Valentina disse assim, tá, então cada uma toma um pouquinho, né, tipo do canudo. Aí a Maria Bondosa. Vitória, quem conhece ela assim de perto, ela é mais nojentinha, assim, ela não gosta de se sujar, ela não toma, tipo, no mesmo copo que as outras pessoas, enfim. Aí a Maria Vitória disse, não, mas eu não quero tomar no mesmo canudo. Aí Aí eu disse, bom, acho que nós temos um segundo problema, porque nós não temos 2 canudos, né? Então, precisamos de mais uma solução. Aí elas se olharam assim, e daí a Maria Vitória disse, e por que a gente não bota num copo? Aí eu disse, tá, e vocês vão dividir o mesmo copo? Daí a Vitória disse, não, vamos botar em 2 copos. Olha! Botou as cabecinhas para pensar. Seria tão mais fácil, né, Bruna? Ir lá, tirar o suco, me dá isso aqui que eu vou
resolver, botar em 2 copos, ó, toma aqui o teu e o teu. Problema resolvido. Muito Mamãe mal. resolveu. É, exatamente. Então, quanto aprendizado tem nisso, né? Primeiro que a gente não faz elas pensar só nelas, né? Só naquele egocentrismo, eu que vi, eu. Então, é muito lógico a gente achar que, de fato, aquela que viu primeiro teria direito, né? Mas a gente desvalida toda a necessidade daquela que também tinha vontade de tomar suco, né? Então, assim, e daí não tinha suco de uva, né? Que a gente normalmente tem aqui no Paraguai, a gente não encontra com tanta facilidade, né? Então, assim, era muito fácil eu dizer, olha, Vi, vai tomar água então, filha, se você tá com sede, porque a irmã que pegou o suco primeiro, paciência, você não viu? Aí eu ia criar uma rivalidade entre elas, né? Ia criar uma injustiça, porque a Vitória ia se sentir tipo, oh, meu Deus do céu, quem me ama? Ninguém me ama, né? Porque ninguém se importa comigo, com a minha necessidade, com a minha vontade, enfim. Então, eu dei ali a oportunidade para uma pensar na outra e para as duas pensarem em solução, né? Para as duas criarem solução na cabeça, né? Então, assim, quando a Val deu a ideia das duas tomarem cada uma um pouquinho, ela já mostrou que ela também estava disposta a dividir, já saiu aquele pensamento egocêntrico de que fui eu que encontrei, é meu o direito, né? Então, às vezes, quando a gente quer chegar, às vezes, com a solução pronta e acabar com aquele problema, né? E daí a gente não ensina nada, não desenvolve nada, e muitas vezes a gente acaba sendo injusto, né? E o quanto isso fala, como sempre falamos, como sempre reforçamos, do nosso comportamento. Disciplina positiva, uma educação respeitosa, não fala sobre as crianças, não fala sobre os meus alunos, não é porque eles são desafiadores que eles são um problema, não é porque o meu filho é ruim, ele faz isso para me desafiar. Fala sobre o nosso comportamento, sobre o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento para mediar essas situações. Porque o automático está aí, é muito fácil, e o que a gente precisa fazer é isso, é buscar essa informação, é buscar esse conhecimento e começar. Comecem aos pouquinhos, né? A gente sempre ri, né, Bruna, quando a gente lembra de como eu comecei, por exemplo, dentro da sala de aula. E a gente não está falando sobre ser um professor perfeito, sobre, a Edna usa disciplina positiva, ai, olha lá, tá se achando, ou alguma coisa assim. Não é isso, gente. Não. Muito bom, excelentes colocações e aprendizados. Ai, que bom. Bom dia. Não é sobre isso, gente. É simplesmente sobre buscar uma leveza, sobre buscar uma qualidade de ensino dentro da sala de aula, enfim, mães também, né, que estão nos acompanhando. É um caminho, assim, muito válido de se percorrer, né, Bruna? E hoje, assim, quando a gente olha, eu lembro quando eu comecei, a gente sempre conta isso nos works, eu corria, a gente sabe, ai, prof, mas tu sabe como é ter 20 e poucos alunos dentro de uma sala de aula e tem que dar conta de todos? Eu sei, todo mundo vive essa realidade. A maioria tem monitora, tem gente que não tem, entendemos também, o que não quer dizer que você não possa fazer, que você não possa começar. Né? Aí às vezes a gente também escuta assim, Edna, sincera agora, mas sinceramente, assim, às vezes a gente se revolta com algumas coisas e precisam ser ditas, né? Eu sempre digo, eu acho que a verdade de uma forma respeitosa pode ser dita, né? Prof, me poupe, tu acha o quê? Que eu vou perder o meu tempo, o meu precioso tempo, né, resolvendo um problema ali 10, 15 minutos, ou que eu vou fazer toda essa ladainha que tu tá fazendo para tentar ensinar alguma coisa que eu nem sei se a criança vai aprender? Gente, me poupem, vão estudar para outra coisa, buscam outra formação, então, porque ser mãe, ser pai, ser professor é isso, é buscar constantemente, é estudar constantemente nos dias de hoje, é entender a criança, é ver que uma criança age como criança e não como um adulto, né, Bruna? E eu acho que tá mais do que na hora, assim, né, da gente ter esse clique, da gente começar a buscar, assim, uma educação mais respeitosa, porque esse é o caminho, ali na frente não vai ter outra saída, né? E eu muitas vezes ouço, por exemplo, assim, ai meu Deus do céu, mas eu não tenho energia para estar fazendo tudo isso, né? Tipo, não tenho tempo para isso.
Aí eu sempre reflito quanta energia a gente gasta gritando. O nosso corpo ele precisa fazer um esforço enorme, um gasto de energia, aonde depois vem um sentimento de cansaço muito maior do que se a gente parar e pensar um pouco, né? Só de a gente parar e respirar já nos traz para aquele momento estarmos mais conscientes, né? Então, assim, às vezes eu digo assim, você gasta muito mais energia brigando do que se você só parar para tentar resolver a situação, parar para sair do controle, né? Do deixa comigo que eu vou resolver isso aqui, para mediação, né? Para guiar, né? Outro dia teve mais ou menos o mesmo problema com uma bolinha. Se chama Monball, a bolinha, porque é uma bolinha que quica muito alto. Falta por aqui. É uma bolinha verde que quica bem alto, assim, sabe? Eles falam tipo que é uma bolinha que pode chegar na lua, por isso que é esse o nome, né? E quando nós estávamos num mercado que é um pouco mais longe, daqui é um mercado que a gente quase nunca vai, e tem muita coisa americana, diferente, enfim. E aí eles viram essa bolinha e era um valor razoável, e aí nós compramos com o combinado de que ela seria de todos, né? Porque é um brinquedo assim que, né, todos podem brincar, enfim. E fazia muito tempo que essa bolinha estava perdida. E Maria Vitória encontrou essa bolinha e ela ficou muito feliz que encontrou e saiu quicando a bolinha. E quando o Enzo viu, o Enzo foi lá e disse para ela: eu também quero brincar com a bolinha. E pegou a bolinha e saiu. E ela ficou muito brava, porque ela estava com saudade dessa bola, né? E ela E os dois. encontrou. E ela encontrou. E os dois, eles são, assim, de atividades mais de bola, de futebol, de coisas assim, sabe? Bicicleta, roller. A Maria Vitória é toda mais pro esporte, né? Esportiva. Então, ela ficou muito brava, assim, que ela ficou vermelha, sabe? Porque ele pegou e ela esperava que ele fosse brincar com ela e ele saiu. E como a bolinha quica muito, tipo, é meio, assim, difícil de fato, assim, tu ficar aqui. E para ele, o Enzo tem 10, ela tem 5. Para ele não tem muita graça, né? Brincar com ela. Bom, aí vi ela naquele estado, né? Vermelha já de chorar, de ficar brava, e ele tava bem lá atrás. Aí peguei ela, né? Disse pra ela: eu tô vendo que você tá muito irritada, filha, vem cá, né? Vem cá me dar um abraço e vamos nos acalmar. E eu, naquele momento, eu não tava irritada, né? Então foi fácil de acolher, porque às vezes eu estou irritada, então não é tão simples acolher. Eu vou primeiro no banheiro, passo uma água no rosto, tomo uma água, enfim. E aquele dia eu não tava. E aí eu abracei ela, respirei, eu sempre pego ela assim bem juntinho no meu peito e faço a respiração junto e dou uma subidinha assim, né? Porque às vezes eles não conseguem, de fato, respirar, né? Então quando a gente dá aquela subidinha, meio que a gente vai estimulando. Calma. Aí ela respirou, parou de ficar um pouquinho vermelha, continuou dando uma choradinha. Aí eu disse pra ela: eu tô vendo que você tá muito chateada, filha. Aí ela me disse: porque eu achei a bolinha, finalmente encontrei a bolinha. E o Enzo pegou a bolinha, a Monball, né? Eles falam. Aí eu disse: e onde estava a Monball? Daí ela me disse, né, que estava embaixo do sofá e não sei o quê. Aí eu disse para ela: você deve ter ficado muito feliz quando você encontrou. Sim, só que daí o Enzo, né? Ela assim, e daí eu percebi que era emoção, por emoção ali, né? Eu disse: bom, o que você acha de nós chamar o irmão aqui para a gente conversar sobre isso e você falar para ele como que você está se sentindo, né? Porque ele, assim, de fato, não tinha ideia de chatear ela, né? Só que quando ele viu a bolinha também, estava perdida também, queria brincar, enfim. Chamamos ele, botei a bolinha em cima da mesa. Aí eu disse para ele: filho, a Manavi quer falar com você algumas coisas. E aí ela começou a falar, né? Falar para ele que ela tinha encontrado, que ela queria brincar, ela que estava brincando. Daí ele disse: ai, mas eu também quero brincar, também estou com saudade, né, da bolinha, né? Porque fazia tempo que eles não vinham. Aí ela disse: mas eu estava primeiro, eu que encontrei primeiro. Aí ele disse: tá, mas eu só queria brincar um pouco, eu já ia te devolver. Aí eu vi que eles começaram tipo a discutir, um querendo se defender do outro, né? Aí eu disse: peraí, pessoal, peraí, vamos conversar um pouquinho. Enzo,
você percebeu que a irmã estava brincando antes que você, e quando você viu a bolinha também te deu vontade de brincar, foi isso? Sim. Vitória, como você encontrou a bolinha, e é importante a gente fazer isso para a gente levar a criança a raciocinar sobre a situação e não apenas olhar de forma emocional, né? Aí, né, refiz com ela todo o fato que aconteceu para ela raciocinar. Aí eu disse para ele, bom, então o que eu vejo de vocês dois é que os dois estavam com vontade de brincar com a bolinha e agora nós temos um problema mais uma vez, né? Então qual é a ideia de vocês para resolver o problema? Aí o Enzo disse, ai, que tal cada um brincar 10 minutos, mãe, e você contar no celular? Aí eu disse, Maria Vitória, essa solução serve para você? Daí ela, tá, pode ser. Daí eu disse, ok. E quem é que vai iniciar os 10 minutos? Aí o Enzo, como ele já estava brincando, né? Aí ele disse, tá, pode ser tu então, Vi, né? Aí ele deu a bolinha para ela. Ok, botei eu os 10 minutos, né? No cronômetro. E aí, quando eu fui avisar que tinha terminado os 10 minutos da Maria Vitória, os dois estavam brincando juntos. Olha só. Então, assim, aí eu até sorri e aí eu disse para eles, eu acho que a mãe não precisa mais contar os 10 minutos, né? Pelo que eu vejo, vocês já estão brincando juntos. Então, às Resolvendo. vezes, a gente quer vir como juiz, né? Tipo, por que vocês não brincam juntos? A gente logo diz, né? E eles não estão prontos ainda para brincarem juntos, porque cada um está olhando para as suas emoções e tentando defender as suas emoções, né? Então, primeira coisa, assim, primeiro aprendizado que eu quero entregar para vocês é nunca ficar de lado nenhum e sempre conectar com a emoção para levar a criança a pensar, né? Porque se a gente fica muito baseado ali, quem pegou primeiro? Ah, se ela pegou primeiro, então é ela que joga, e daí deixa o outro de lado, desvalida todo o outro lado, né? Então, e para ver como eles, quando a gente leva eles a pensar, eles refletem sobre o outro também. Tipo assim, eu consigo colocar para o Enzo que ela realmente encontrou antes, sem precisar fazer com que ele se sinta mal por ter pegado dela, né? Essas histórias são fantásticas. São, né, Prof. Elisa, amada? Bruna, quando tu falava de como é importante fazer com que eles vejam a situação, né, não só na emoção, eu lembrei do Dr. Daniel Siegel, que escreveu o livro, né, O Cérebro da Criança, que ele fala que tudo que nós conseguimos ver com os nossos olhos, nós conseguimos mudar também, nós conseguimos transformar. Então, é a mesma situação que aconteceu lá atrás, quando eu fiz as crianças refazerem a cena, onde elas viram o que de fato aconteceu em outro momento, onde elas não estavam tomadas pela emoção. Num momento de questionamento, de perguntas, em que a emoção não está falando mais alto que a razão, é muito mais fácil de resolver e existe solução, né? Eles têm todas as respostas, nós não precisamos dar as respostas para eles. E aí também vale dizer assim, eu fiquei aqui imaginando, Bruna, o tempo também que tu levou, né, para fazer isso, assim, o quanto é importante, assim, dediquem-se a isso, né, criar e ensinar crianças, educar crianças não é simples, não é, demanda tempo, demanda conhecimento, mas olha só que linda essa história, né? E na verdade, assim, vai gerando um mundo automático, né? Então, assim, daqui a pouco eles começam a resolver por si só. Daqui a pouco, quando eles começam a ter mais maturidade para controle de emoção, eles conseguem racionalizar mais fácil, né? Teve uma situação que, na verdade, essa foi aí no Brasil, já faz muito tempo que aconteceu, e foi muito legal, porque a Valentina era muito pequenininha. E a Maria Vitória, vou contar bem rápido essa, que eu acho que eu já contei em alguma outra live. E a Maria Vitória e a Maria Lisa, elas estavam brigando muito, e eu tinha chegado do trabalho, e elas estavam chorando, assim, as duas, e eu precisava ir fazer xixi. E eu pensei assim, eu tenho que ir rápido, porque senão não dá, porque eu sabia que ia me demandar tempo mediar aquela situação delas. E aí eu fui fazer xixi e fiquei escutando o gritedo delas, né? Eu pensei, meu Deus do céu, tomara que elas não se peguem, né? Porque elas eram muito pequenininhas. Acho que a Maria Liz devia ter, bom, 3 anos, né? Na verdade, 3 aninhos.
E, bom, ela tá com 3 anos, mas tá quase fazendo 4, enfim. E as meninas também, isso deve fazer um ano já. Aí, quando eu saí do banheiro, as duas ainda estavam assim gritando, e eu vindo assim no corredor, eu vi a Maria Valentina com uma bandeja e 2 copos de água. Eu E lembro daí eu dessa disse, história. e eu disse, o que você está fazendo, filha? Eu estou levando para elas se acalmarem. Ai, que E lindo. ela foi lá, respirem, respirem, tomem uma água. Amada, Então, olha a gente só. vai criando um novo automático, né? Então, muitas vezes eu faço isso, né? Antes de resolver alguma coisa, se eu estou irritado, se eu estou estressado, eu digo, peraí, deixa a mãe ir respirar e tomar uma água e a gente já conversa sobre isso, né? Porque é necessário essa nossa pausa também, a gente se perceber. Então, a gente vai criando um novo automático para as crianças. Quando a gente leva eles a pensar em solução, quando a gente leva eles, a gente vai mostrando com o nosso exemplo também, né? Então, a gente vai fazendo de uma forma respeitosa uma modelagem, né? Que a gente sempre fala, né, que as coisas vão indo de geração em geração, então talvez a gente consiga levar essa abordagem respeitosa para a próxima geração, agindo agora, assim, claro que para nós é muito mais trabalhoso, porque nós não temos modelo, mas nós podemos, somos aí a era do conhecimento, da tecnologia, da informação, então temos tudo na nossa mão para poder transformar isso. Exatamente. Bruna, eu nem vi, mas já são 8h53. Como É que passou para contar a rápido, né? história, né? Só chamar, botar um mate, sentamos aqui e ficamos, né? Eu tenho tantas anotadas aqui, a gente pode fazer mais uma, né, Bruna, para contar. Eu só que Vamos perder, porque não tenho mais. vamos fazer mais. Vamos ver o feedback aí do pessoal também, se gostaram, se querem saber mais dos perrengues aí. Tem só mais um que eu quero contar que eu preciso contar, que é o do muro. Lembra do muro, Bruna? Peraí, deixa eu te situar. É, a gente, quando uma prof diz assim, ó, pra mim, tu não faz ideia da turma que eu tenho. Eu faço, porque eu sempre digo que eu tive já todos os motivos do mundo para desistir da profissão que eu escolhi e para desistir da turma que eu tive um ano. A Bruna bem sabe, eu ligava chorando, desesperada. É assim, ó, eu chegava em casa com a cabeça explodindo, eu não sabia mais o que fazer, eu tinha vontade de pegar e ligar para quem criou essa tal de disciplina positiva e dizer assim, escuta aqui, isso aqui não funciona com os meus alunos, isso não tá dando certo, mas eu não desisti. Eu persisti até o final, foi difícil, foi, né, Profilisa? A Profilisa era aqui. Mas deu tudo certo. E eu quero contar Foi o para vocês. estágio, né? O Foi. estágio da DP. Verdade. Eu quero contar para vocês de um dia que os meus alunos eles eram realmente assim difíceis, né? Difíceis. Mas a Prof. Edna, com toda a sua disciplina positiva, tentava ensinar habilidades de vida para eles. E um certo dia no parque, eles subiram num negócio muito alto, aonde não tinha, não sei como eles conseguiram subir assim, eles eram tipo uns macaquinhos, eles subiam em tudo. 2 subiram. Isso aconteceu umas 2 vezes e todas as vezes que aconteceu, nós conseguimos fazer com que eles descessem sem se machucar, através do diálogo, com perguntas, sem ameaça, sem nada, tá? E nós andávamos com o baralho dentro do nosso jaleco, né? Com o baralho das ferramentas. Aí teve um dia que nada funcionou. Nada funcionou. Eu tirava uma carta, lia a carta, ia lá. E eles perguntavam, prof, o que é essa cartinha? E eu dizia para eles, essa cartinha tem uma solução para um problema que eu estou tentando resolver. E eu olhava para a carta, olhava para eles, fazia o que estava na carta e não funcionava. E a prof que estava comigo, eu dizia, vai tu, vai lá, tenta. E era alto, gente, era alto, era perigoso. A minha preocupação era que eles fossem cair, eu não sei como eu ia explicar isso. E as outras crianças já estavam ao redor, todos apavorados, e eu só pensava assim,
Eles vão chegar em casa e vão dizer que a prof. Edna deixou os fulaninhos lá subir naquele muro alto. Ou então vai passar alguém na rua, vai ligar para a escola e vai dizer: escuta aqui, Dire, a prof lá da turminha tá deixando as crianças em cima do muro alto. Enfim. E nós ali ao redor, e eu numa paz, né? A prof que estava comigo também. E nós tentamos de tudo e não funcionou. E quanto mais a gente tentava de uma forma respeitosa, mais eles nos afrontavam. Eles diziam coisas do tipo assim, ó: nunca nós vamos descer daqui. Tu nunca vai conseguir tirar nós daqui. E eles pulavam em cima daquele muro, assim, e volta e meia um pé deslizava. E eu tentando, firme, sempre firme e gentil, um pouquinho mais firme do que gentil. E aí teve uma hora que eu tirei uma carta que dizia assim: faça o inesperado. Só isso dizia na carta. E eu saí num corridão. Eu falei pra prof que tava comigo, a prof. Elisa, eu disse: agora vou fazer o inesperado. Eu saí num corridão e eu não sei como, eu dei um pulo e me ergui em cima daquele muro. A prof. Elisa diz que eu pulei de um lado e quase caí do outro. E aquilo virou uma zoeira só. Porque os que estavam embaixo começaram a rir. A prof não conseguia mais parar de rir. E os dois que estavam em cima não estavam mais achando tão engraçado. E quando eu consegui sentar, eu olhei para eles, eu achei que eles iam desmaiar. Eles estavam brancos, assim, ó, sentados na minha frente. E eu coloquei minha mão no coração dos dois, assim, eu falei: calma. E eles, o coraçãozinho deles, pum, 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 pum. Falei: calma, a prof. Edna subiu aqui pra vocês verem como eu sou habilidosa como vocês. E eles arregalaram os olhos assim: se vocês viram, nós temos um talento, nós temos uma habilidade muito grande, que é subir nesse muro. E eles concordando assim, mas apavorados, porque eles nunca esperavam que a prof ia dar um pulo, ia subir lá em cima para tentar tirar eles, ou enfim. Aí a gente começou a bater um papo ali sobre habilidades, sobre como eles gostavam de subir nas coisas. E aí eu fui perguntando o que a gente poderia fazer no parque para desenvolver ainda mais essas nossas habilidades. Até que eu disse para eles: que tal a gente descer e fazer tal coisa? E aí eles concordaram, eu ajudei eles a descer, porque eles não conseguiram mais descer sozinhos, eles ficaram tão assustados, eu acho que aquela situação assim. Aí a gente botou uma cadeira, eles desceram, e aí sim, nesse momento, com eles embaixo, com todo mundo calmo, eu sentei com os dois e nós conversamos. Não é permitido subir lá, é perigoso. O que pode acontecer? A gente fez um mapa de ideias assim: o que pode acontecer? Um falou, o outro falou. Vocês conseguem entender a preocupação da prof? A mamãe e o papai ficam preocupados, vão ficar tristes se nós também nos machucarmos na escola, enfim. Tudo bem, desde aquele dia eles nunca mais subiram, porque eles sabiam que a prof também era habilidosa e conseguia subir naquele mundo. Então, assim, às vezes a gente realmente não sabe o que fazer. Mas eu sabia, eu conhecia eles, eu conhecia a minha turma, e eu sabia que eu ir lá e ficar disputando poder, falando assim: eu poderia ter dito assim: vocês acham que eu não consigo subir aí? E ter subido desse jeito. Mas não, eu tentei usar o humor, foi muito engraçado, inclusive, subir. E depois também falei com o restante da turma sobre subir lá, do quanto era perigoso, e que a prof realmente subiu para ajudar os colegas, que eles estavam com dificuldade de entender que era perigoso, enfim. Foi uma forma de resolver o problema sem criar muito tumulto, né? Sem expor, sem humilhar, sem castigar, sem punir. Isso aí. E focado no aprendizado, né? É interessante assim, nós somos adultos, então a gente tem consciência do perigo, né? Então, se a gente pega um filho, talvez, com uma faca ou algo assim, a gente não vai fazer a gente vai agir, né? Porque tem uma ferramenta da disciplina positiva, inclusive, haja e não fale, né? Porque nós precisamos nos manter na nossa posição de adultos. Mas, por exemplo, nessa situação, você conhecia o ambiente e conhecia as crianças, né? Então, gerar o aprendizado nelas era muito mais importante do que simplesmente tirar elas dali, né? Então, é importante nós termos essa noção
né? De quando a gente precisa, sim, simplesmente agir, né? E depois trazer o aprendizado. E quando a gente pode, né? Fazer esse inesperado, usar aí o nossas Senso de habilidades humor. também. O senso de humor ajuda muito. Isso aí. Acho que vamos encerrando, né? A gente podia ficar a manhã inteira aqui batendo um papo, Podia. mas, né, Não, a não. live vai ficar salva, né? Caso alguém não consiga assistir, queira assistir depois, vamos deixar salva aqui no IGTV. E acredito que uma última dica, assim, é quando a gente tá no limite, assim, tanto prof, enquanto prof, ou quando a gente tá no limite com o filho, com aquela vontade assim de dar uma chinelada ou com vontade de surrar, vontade de xingar, saia, né? Saia de perto, terceirize esse serviço, conhece o teu limite, não aguento mais, estou irritada, agora eu vou xingar. Chama o pai, chama a tata, chama a avó, sai de perto, resolve depois, enfim. É o que a gente sempre fala, né? Acalma e educa. Até porque se a gente resolver baseado nas nossas emoções, não vai ser de acordo com algo que nós vamos nos sentirmos orgulhosos, né? Pelo contrário, porque eu não conheço uma mãe que diga que se sentiu bem depois que gritou o dia inteiro com o filho ou que bateu no filho, enfim, ninguém se sente bem com isso, né? Então, sair nos traz o nosso autoconhecimento, nos desenvolve o nosso autocontrole, que nós não temos desenvolvido, infelizmente, né? Nós somos uma geração que precisa desenvolver inteligência emocional. Então, a gente também se abre para essa oportunidade, a gente vai ensinando, conforme a gente vai aprendendo também, né? A gente vai ensinando as crianças a modelar isso, não se resolve nada baseado nas emoções, e depois a gente se sente muito mais eficaz na nossa condução quando a gente consegue guiar as crianças para um aprendizado de fato. Que bom, Dai, a saudade de ti. Bom, gente, espero que vocês tenham tirado alguns aprendizados aí dos nossos perrengues. Voltaremos. Tem muitos, tem Isso muitos, aí. mas o básico é isso, né? A gente estar consciente da nossa condução, não nos eximir da nossa responsabilidade, da nossa condição de adulto, entender a imaturidade da criança, entender que criança vai agir como criança, e muitas vezes nós adultos agimos como criança, a gente precisa saber disso e se autorresponsabilizar por essas reações imaturas que nós temos, né? E trazer para nós essa responsabilidade de fazer diferente. Exatamente. Então, beijo, Beijo. pessoal. Obrigada pela participação e até mais. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.